Boa noite! Oi, Davi, deixa eu Oi, arrumar aqui. Juliano. Marina tá com a gente? Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Estamos aqui as duas. Tudo jóia. Ficaremos aqui. Boa noite, Boa noite. Jacira. Vocês estão bem, Juliana, Marina? Bem, graças a Deus. Dia corrido, mas estamos aqui. Dia corrido, friozinho, né? Exatamente. A Mudando parte o boa é o clima, friozinho, né? Vamos combinar? certeza. Né? E Olha lá, aqui Danilo choveu entrou. O gostoso ontem. que é, Juliana? Choveu gostoso ontem. Gente, eu nem vi essa chuva. Choveu forte, Nossa, né? à noite, é isso? Choveu Nossa, forte. Uma delícia. eu Foi nem vi. ótimo, foi É, ótimo. Fez um bem danado aqui, deu uma diminuída no pó. Tava bem seco, né? Antes de chover, eu certeza. tava sentindo aquele ar seco. Me faz super mal. Né? Aí, vamos recebendo o pessoal aqui nesse esquenta, né? Antes de dar Nossa, horário. Danilo entrou com a gente aí. Boa noite, Danilão. oi, Danilo. E a Sola Naj, Luiz, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso evento. A gente vai tratar aqui de um tema bem importante aí, bem atual, né? Como tornar uma empresa atrativa para investidores, né, Juliana, Marina? Como que a gente emboneca a noiva pro casamento? Usando uma expressão mais feminina. Verdade. Tem o Qual que seria, batonzinho, quais são os apetrechos? quais são os acessórios que a gente pode colocar para embelezar? Levando Verdade. isso para o universo masculino, qual que seria o paralelo? Olha, não sei, viu? Talvez usando um objeto, falar do carro, não sei Então, como deixar um aumentar carro a potência do carro, mais isso. bonitão, a potência do carro, motor, tá muito rodado, pouco rodado, qual a eficiência, tá consumindo quanto, foi Tudo isso é batido já, não importante. foi batido? Tudo isso é importante, né? Isso aí tudo é muito importante e bem relevante, né? Certeza. E daí Então vamos agora a esperar gente mais uns minutinhos pra gente começar, é, esperar o pessoal entrar. A nossa amiga Cíntia, boa noite, Cíntia, muito bem-vinda. muito legal, gente. E é um prazer, viu, Juliano e Marina, a gente estar reunido aqui. Vocês, nossas amigas, nossas parceiras, É, da Bertana e Pupo Nogueira, para a gente fazer essa live em conjunto. é uma honra para a gente ter recebido o convite de vocês, Davi, da The Hoffman, uma empresa que a gente sabe que é super qualificada, tem bastante autoridade no que faz, muita competência. Então, para a gente ter recebido esse convite de vocês foi realmente muito. Foi uma honra. E é bem interessante, né, o tema, porque a gente tem que pensar de uma forma multidisciplinar, né, e aliar as ferramentas que vocês podem aconselhar com as jurídicas, certamente permite aí que a empresa faça o que, que todas querem fazer hoje, que é ter mais resultados, né, ou seja, vender em escala. Então, e para isso ela vai precisar certamente de recurso financeiro, recurso externo financeiro. E daí entra a Exatamente. dupla, né? Esse assunto, o bate-bola do jurídico com o financeiro, como que a gente pode fazer isso? E isso que é importante, né? É, Porque não basta a gente ter um olhar sobre a empresa, sobre o objeto, né, digamos assim, né? Tratando-se da empresa. Tem que ter um olhar multidisciplinar, são muitas variáveis que impactam essa decisão, né? com E certeza. na visão do investidor, ele tem esse olhar 360 graus, digamos assim, né? Ele tem isso, assim, quase que de uma forma inata, né? Enquanto nós vamos aprendendo, também somos empresários, mas assim, vamos dizer que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? Da nossa jornada aí como empreendedor, que a gente tem que não só fazer a nossa área, que acho que é algo que a gente começa pensando, eu sou advogado, então tenho só que advogar. Ao longo do tempo você vai percebendo que não adianta você só ser técnico, você tem que vender, você tem que entender um pouquinho de marketing, você tem que entender da parte administrativa, financeira. E o investidor ele já tem esse conhecimento, né? Por isso que ele está nesse papel. E a visão dele é de todas as áreas da empresa. Ele consegue, Exatamente. consegue enxergar isso. É. Então,
Vamos dar boas-vindas, então, ao pessoal que está com a gente. Prazer ter todos dentro da sala conosco. A gente tratar desse tema super importante. Então, boa noite a quem está entrando. Vai ficar gravado também essa live no IGTV dos dois canais, né? Tanto da The Hoffman quanto da empresa de vocês, da Bertani Pupo Nogueira Advogadas. Estará nos dois canais. E trataremos disso hoje, né? Como tornar uma empresa atrativa para investidores. A gente tem visto crescer, né, a questão de querer receber um aporte, querer ou vender na totalidade por diversos motivos a empresa, né? Mas, às vezes, para as pessoas por um empresário que não tem muita afinidade com o tema, parece ser algo simples, né? Ah, eu chamo alguém, acho interessado, apresento e, ok, vamos combinar um valor e vamos passar a chave. Então, a chave aqui, entra na empresa, é tua a partir de agora e ponto final. Mas quando a gente vai observar os aspectos financeiros, e eu diria principalmente os jurídicos, a gente vê que não é tão bem assim, né? Não. E se a gente não prepara, a gente pode ser penalizado, né? A gente pode perder valor na transação. Pode. Na Então, realidade, é até uma situação muito delicada, porque quando eu compro, se eu compro uma empresa de porteira fechada, vamos usar uma expressão que a gente está acostumado, né? Eu compro uma casa, uma fazenda, uma área, a porteira fechada. Se eu compro desse jeito alguma coisa, eu estou assumindo todos os riscos que vêm junto com aquilo. Então, se eu tenho passivo, se eu tenho dívidas, se eu tenho problemas, seja financeiro, jurídico, isso vem bater na minha porta. Então, é algo que o investidor olha. Então, não é tão simples assim. Hoje em dia, não se faz mais negócios no fio do bigode. Por quê? Porque as pessoas precisam da segurança jurídica quando é feito esse tipo de operação. E como que a gente pode fazer com que a empresa se torne atraente para o investidor? Qual que é o olhar que a gente precisa ter na empresa, pensando exatamente nisso? Eu quero fomentar a minha empresa com o investidor. Como eu faço isso? Como eu consigo o investimento? No aspecto jurídico, Davi, um dos itens mais importantes que eu diria é a regularidade dessa empresa. O que isso significa, né? Eu montei uma empresa, ela foi montada corretamente, eu tenho um contrato social que no meu objeto está condizente com a minha atividade, os sócios estão alinhados, estão em acordo entre eles para o dia a dia da operação. Como estão os meus contratos? Eu tenho um procedimento, eu tenho regras claras em relação à contratação, seja de empregados, parceiros, com clientes, com fornecedores, com prestadores de serviços. Tudo isso é relevante para quê? Para que eu possa, com essa análise, obter investimento. E assim, e não é isso daí, Juliana, é só para grandiosas operações, grandes fortunas, grandes investimentos. Não, eu estou falando desde o investidor anjo, que é voltado para microempreendedor e para o pequeno empreendedor, até para grandes investimentos, de investimentos milionários. O que o investidor vai olhar é basicamente a mesma coisa em todas as operações. Então, é algo que serve desde, eu até brinco, né? Serve desde da banca ali da esquina até o grande conglomerado econômico que a gente vê. então, independe de porte, né, Juliana? Independe de Aliás, porte. todo mundo que está na sala aí, se tiverem comentários, perguntas, vão lançando aí no comentário e a gente vai trabalhando juntos aqui. Essa cultura empresarial é importante independente do tamanho, né? Porque ela vai permitir que a empresa cresça dentro dessa estrutura já organizada, já transparente. Então, o primeiro ponto aí que vocês trataram, regularidade. A regularidade. Não deixar que o papel seja, sabe, papel aceita tudo. Eu tenho um padrão, eu peguei um padrão da internet, que é algo muito comum, agora falando de pequenas empresas, até pelo sócio não ter, o proprietário, o titular da empresa não ter tanto acesso naquele momento a recursos financeiros, jurídicos e tudo mais, ele se utilizar de modelos. Um amigo que tem uma empresa que fez, um contador que passou para ele.
né? Ou um advogado que não é especialista, mas que tem ali um padrão que serve para diversas empresas. Às vezes ele se vale disso, dá até para compreender a necessidade, mas ele tem que ir arrumando essa situação para que não seja o papel aceitar tudo e totalmente desligado da realidade da operação dele. Ele Então, tem que ter um documento específico. se o empresário, Marina, tiver o desejo de... Porque uma coisa é vender de supetão, digamos assim, né? Outra é você se preparar para uma venda saudável, né? Para aumentar o valor da empresa. E aí no mercado a gente vai ouvir termos aí em inglês, aumentar o valuation, que é a avaliação, o valor da empresa. Nesse processo de tornar a empresa mais atrativa, um dos pontos que vocês trataram é a regularidade. Caso encontre uma não conformidade, é passível de tratamento para deixar regular e deixar atrativa para o investidor? Com certeza, com certeza. Até esse trabalho preventivo é muito interessante porque ele custa, ele vai demandar menos energia, menos tempo do empreendedor e até mesmo menos valor financeiros envolvidos, né, em termos de custo mesmo, de despesa, porque é mais fácil eu evitar que um problema se instale do que eu arrumar o problema já instalado. Vai prevenir, né? Essa prevenção. Então, a gente pode fazer um paralelo com a nossa saúde. Uhum. É muito mais fácil e muito menos custoso em termos de tempo e custo, despesa, tudo. De risco. De risco, eu fazer um acompanhamento médico preventivo do que eu chegar lá aberta já com problema e tendo que ser salva. É muito mais barato, né? A prevenção. A prevenção vale muito mais. E eu consigo, com isso, não só me tornar atraente para investidores, mas eu consigo também melhorar o meu resultado como empresa. Porque eu paro de apagar incêndio. Eu foco no meu negócio. Eu já sei quais são os riscos que eu tô assumindo como empreendedor, os riscos jurídicos, e eu consigo escolher os melhores caminhos e, eventualmente, até mesmo desviar daqueles que são piores. Porque tem ferramentas. A gente sabe que a empresa ela tem que estar regular, ela tem que seguir o que está disposto na lei. Mas a lei, muitas vezes, me dá 2 opções, 3 opções. Daí, qual que é melhor para eu seguir? É, E se eu e olhando para tomo o o lado caminho A, ele financeiro, vai ser mais caro, né? A consequência do exato. caminho A, a consequência do caminho B. Daí eu tomo uma decisão consciente. E no mundo financeiro tem total conexão, né? Porque quando você faz esse trabalho preventivo, você reduz custos de retrabalho, você se torna mais eficiente e, como você falou, consequentemente, melhora o resultado. Vamos aproveitar, nós esquecemos de falar, Juliana e Marina, do nosso presente especial para quem estiver com a É gente aqui na mesmo, sala. é mesmo, gente. A gente já começa a conversar. É duro a gente conversar com quem a gente gosta e tem afinidade profissional, porque emenda o assunto e vai, né? Verdade. Mas, pessoal, nós pensamos em algo aqui, eu, a Marina e a Juliana, para vocês que estão acompanhando aqui essa live. Então, no final, nós falaremos e trataremos de um workshop especial que nós daremos gratuitamente para as pessoas que serão contempladas aqui. Então, fiquem até o final que nós vamos explicar melhor quanto à regra, explicar melhor como que vai ser essa sessão de workshop, mas sei que vai ser muito bacana, porque a gente vai ter um pouco mais de tempo e a gente vai tratar casos práticos, né, Juliana e Marina? Vai Casos trabalhar com, práticos. trazer a parte empírica da questão e abrir para dúvidas, né, e interação com quem participar com a gente. Né? Vai permitir que as pessoas que participem aprendam um pouco mais, porque o que a gente busca muito e que a gente acha que é essencial para o empresário, né? Ou para qualquer pessoa, para o cidadão, no modo geral, é o conhecimento. Então, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei quais são as consequências, eu melhoro como empreendedor, eu melhoro como cidadão, eu consigo exercer os meus direitos, eu consigo também minimizar meus riscos, né? Que eu acho que a visão do empreendedor é essa. Como Essa, eu posso certeza. minimizar os riscos da minha própria atividade? Que toda atividade tem o seu risco inerente, é natural. Agora, o que fazer para minimizar essas atividades? Daí no workshop a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Você fala com Hoje é detalhe, só, muito bom. Hoje vamos dar uma pincelada.
Somos um Pessoal, aperitivo. pessoal que está entrando com a gente agora aí, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Mas voltando à questão principal, a gente está falando como tornar uma empresa atrativa para investidores, falamos do aspecto jurídico do ponto de vista da regularidade. Quais seriam as outras vertentes no olhar jurídico que a gente tem que tomar cuidado ou começar a fazer, caso a gente não faça ou não tenha uma postura para tal, para tornar a nossa empresa atrativa para investidores, para atrair investimentos ou compradores na totalidade? Bom, atualmente a gente teve uma aceleração da digitalização, né? E isso em razão da própria pandemia, né? Que acelerou muito, mas não somente isso. As próprias ferramentas que a gente dispõe hoje propiciaram que a gente chegasse aí numa era da economia digital, como a gente fala. Simultaneamente a isso, e a gente vê empresas dessa área crescendo muito, o comércio eletrônico, empresas, por exemplo, da área de saúde, de prontuário eletrônico, de agendamento de consultas, e isso também nós podemos estender para outras empresas. A gente percebe que, em paralelo a esse crescimento, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma legislação que veio para transformar essa cultura da privacidade e da segurança dos dados. Ao mesmo tempo que tem a exigência da lei, nós teremos o consumidor, o cliente, o titular desses dados, querendo controlar mais, né, que dados a empresa possui a seu respeito. Então, se torna muito importante, ainda dentro dessa questão de adequação à lei, mas é um assunto muito atual e que vocês devem estar ouvindo falar muito, e vamos ouvir falar por muito tempo ainda, porque estamos assim, é um desafio para as empresas brasileiras se adequarem. É importante, então, olhar para a Lei Geral de Proteção de Dados e implementar as políticas de proteção. Isso vai definir, vai ser considerado uma condição para receber investimento. Nós já tivemos casos assim e já tivemos empresas grandes, né, que perderam valor em razão de incidentes de vazamento de dados. A própria Uber aconteceu isso. Lógico que nós estamos falando de uma grande empresa, né, da área de tecnologia, mas que no momento de um vazamento de dados, ela estava recebendo investimento e ela perdeu o valor. E isso, as pessoas se preocupam muito, né, o empresário, e nós todos, com as multas que essa lei prevê, que é realmente alta, se a gente considerar que ela pode ser 2% do faturamento de uma empresa, e isso causa um grande impacto, fora outras penalidades, como, por exemplo, suspensão do banco de dados dessa empresa, ela não poder mais usar, acessar o banco de dados, o telefone, enfim, as informações dos clientes que ela tem. Claro que isso é por um tempo determinado ali, não é eterno, mas enfim, imagina você ficar impedido de acessar seu cliente. Só que isso não é a maior preocupação na questão do impacto para atrair investidor, por incrível que pareça. Lógico que é sim uma preocupação, mas eu considero mais relevante o que um vazamento de dados pode significar para a reputação da empresa. Para credibilidade. Para credibilidade, porque um investidor ele quer segurança do dinheiro dele que ele está investindo ali. Ele não vai investir numa empresa que não tem uma boa reputação. Porque se ela não tem uma boa reputação, ela vai afastar cliente, ela vai perder receita. Então é muito importante a gente começar vencendo esse desafio e colocar a mão na massa, né? Seja o pequeno, o médio, o grande. Os grandes, na verdade, eles já estão se adequando. Eles já estavam adequados, alguns até antes da lei, em razão da exigência da lei europeia, que já está sendo solicitada de empresas brasileiras para fazer negócio. Então, quem acaba estando mais exposto agora são justamente os médios e pequenos, que precisam correr atrás disso para continuarem atraentes, né? Ou não afastarem os seus clientes, ou não correrem risco, seja da multa, seja de ter ações judiciais, seja de terem prejuízo à sua imagem. E novamente aí, né, Marina, independente de porte, né? A lei é válida para todos, né? Para todos. Até porque a grandeza dos investimentos é para todos os bolsos também. Então a gente tem, se um microempreendedor, uma pequena empresa,
tem a possibilidade de receber o investimento do investidor anjo. Uma Uhum. empresa de médio porte, uma EPP, né, empresa de pequeno porte que tem um faturamento um pouco mais alto, ela já é um pouco mais atrativa, eventualmente, para investidores que vêm de fundos de investimento, um pouco. Daí a gente vai aumentando um pouco a grandeza e a magnitude desses investimentos. E Se o... ela for atrativa, né, gente? Porque Sei, sei, sei. é assim, eu posso comprar um carro velho, eu posso comprar um carro antigo. O carro velho vai ser aquele carro caindo aos pedaços. O carro antigo é aquele que está super conservado, que está com todas as peças originais, ou placa preta, aquele que é coisa de colecionador. Então, é mais ou menos isso que Exatamente. a gente tem que pensar, né? E aí a gente está falando bastante de, no meu entendimento, aí vocês me corrigem se estiver errado, mas adequação às normas, né? Enquadramento às normativas, à lei, etc. É algo que o investidor sempre, sempre, sempre vai olhar. E acho que o que é interessante é que está na mão do empresário, né? Porque eu me deparo muitas vezes, aí eu vou fazer um complemento aqui do ponto de vista mais financeiro. A gente se Por depara favor. muitas vezes com empresários que a gente vai fazer algum levantamento de dados para fazer alguma análise dos números, né, uma análise financeira, um diagnóstico, etc. Fala, e aí, qual a margem do seu negócio? Ah, não sei, tem que pedir os dados lá para o contador. Aí você vai lá, pede os dados do contador, vai observar o balanço, o demonstrativo de resultado, não condiz com os volumes que ele explica, que ele fala do próprio negócio, o empresário. Ou seja, pode existir um certo descuido, inclusive, com documentação contábil, de como isso está sendo contabilizado, etc. E tem uma série de normativas também relacionada aos aspectos contábeis, fiscais, adequações às normas, etc. E muitas vezes o empresário não cuida, né, com carinho. Será que eu estou adequado? Não estou? Estou tendo algum risco? Não estou? Como você falou mesmo, né, Juliana? Gerenciar os riscos. E para gerenciar, o primeiro nível, ao meu ver, é conhecer, né, os riscos. Então, aprofundar nessas questões, contar com bons profissionais, acho que é de sumar importância, né? Principalmente se há o desejo de ser atrativo. Se não há, aí é outra coisa, né? Segura o risco lá e Dentro vai dos arcar, riscos né? financeiros, Davi, quais são os riscos principais que você vê hoje que afastam? Quando o investidor olha, ele sai correndo, ou então ele fala assim, esse valor é com isso aqui, com esse risco, o valor que eu estou disposto a pagar cai. Eu vejo a questão para levantar os riscos, né? Inadequações nos controles, então, demonstrativos contábeis que não condizem com a realidade. Pode existir questões de evasão fiscal, e aí pode ter passivos tributários, né? Que aí vocês vão falar bastante sobre isso também. E aí, principalmente do ponto de vista financeiro, porque no olhar financeiro a empresa vale hoje a capacidade dela gerar resultado, caixa. Uhum. Isso beleza, a gente consegue calcular matematicamente falando. Vai depender do que para ser atrativa? De uma boa estratégia, de ter bons controles, de ser uma empresa diversificada. Tudo isso a gente consegue colocar na ponta do lápis e calcular. Agora, os riscos que vão ser identificados, bem desses aspectos que nós estamos falando aqui, de adequação à norma, tem controle bem definido, não tem? Tem dependência de poucas pessoas? Muitas empresas dependem do próprio fundador para fazer um monte de questões, né? Etc. Oi, Wesley. Boa noite, Wesley. Dados fiáveis, confiáveis, isso aí. Uhum. Muitas vezes tem o dado gerencial, tem o dado contábil, né? Dois mundos distintos. Então, essa questão do controle eu vejo como algo fundamental. A empresa ser organizada. A empresa ser organizada. Ter bons controles, bons processos, os dados e os números estão nas mãos. E o segundo aspecto, coerência estratégica. Ter estratégia bem definida, sabe para onde tu quer ir, trabalha com planejamento. E a gente está falando de vários aspectos da própria gestão, né? É. A função de planejar faz parte da cultura da empresa, a função de controlar faz parte da cultura de empresa. Tem um próprio modelo de gestão, né? Tudo isso faz com que a empresa se torne atrativa e consequentemente, gerencie também
os seus próprios riscos, né? Na parte dos aspectos contábeis, acho que é muito dessa questão de adequação a normas, é muito válida, né? Da parte contábil, da parte fiscal, da parte tributária, etc. Até porque, pegando até esse gancho que você falou, Davi, se a gente parar para olhar para uma empresa, quando ela tem uma gestão financeira, contábil correta, eu não tenho a confusão entre o patrimônio do empresário com o patrimônio da empresa. E essa Verdade. confusão patrimonial aumenta o risco para o empresário, porque é um dos requisitos para eu. É um termo bem jurídico, né? Mas enfim, para eu ter a desconsideração da personalidade jurídica. Então, se eu tenho essa confusão, o meu patrimônio pessoal passa a responder pelas dívidas da empresa. Pode passar a responder pelas dívidas da empresa. Então, essa gestão, essa organização financeira, essa segregação de empresa do empresário, do sócio, é fundamental. E também ajuda, porque imagina uma empresa que não tem essa organização, eu apresentando os números vocês apresentando os números dessa empresa para um potencial investidor e eu lá tentando defender a viabilidade jurídica dessa empresa. O investidor vai olhar para mim e falar assim, não tem, esquece. Ou hoje eu vou colocar minha mão, é barapuca, É verdade. E né? do outro lado também, né? Uma questão que acontece, né? Poxa, você vai defender um número básico, um número de vendas, por exemplo. Você fala, olha aqui no meu sistema gerencial, no meu ERP, meu volume de vendas, olha que relatório bonito e tal. Sai lá o número, tudo, beleza. Você vai olhar no relatório da contabilidade, contabilidade é dado oficial, não é? É. Dado oficial, né? Tem outro número. O que o investidor vai imaginar nesse aspecto aí, Juliano Marino? Um número na contabilidade, um número no sistema. Ah, tem algum desvio aí. Tem alguma coisa aí, né? É. É risco, é Algo risco, é risco. É risco, ele vê risco, exatamente. E aí no mundo financeiro, quando a gente faz o cálculo de avaliação, cálculo de valuation, normalmente, né, tem vários métodos. Vou falar rapidamente de um método que é projeção de fluxo de caixa e desconta ele por uma taxa de risco. Sem entrar muito no mérito do financeiro aqui, né? Mas quando você projeta o caixa, ok, você vai projetar com qualquer premissa que tenha coerência com a estratégia e que tem base histórica, ok? Projeta, chegou num valor. Depois disso, começa a se questionar os passivos, né? O risco vai crescer, vai aumentar a taxa de desconto, vai descer o valor da empresa. E se tiver risco trabalhista, passivo trabalhista? Ah, seria legal vocês falarem um pouquinho desses É, que passivos é o momento que ocultos aí, o viu? investidor faz a famosa due diligence, né? Fala um Eu vou pouquinho disso aí, levantar porque eu acho todos que é os bem riscos. legal, é. É, É, Esse apontamento de eu risco trabalhista, risco tributário e tal, porque depois desconta do valor, não tem dó, né? não tem. exatamente. Na realidade, quando a gente faz uma due diligence, né, ela é muito parecida com uma auditoria e o que o investidor busca é saber onde ele está pisando, onde o dinheiro dele está indo. É o raio-x Qual mesmo. é o raio-x completo, de cabo a rabo da empresa. E não vai pegar só o tributário, não vai pegar só o trabalhista. Vai abranger a empresa, assim, 360, Contratos. 360 graus. É. Então, vai pegar a parte ambiental, vai pegar a parte do relacionamento com clientes, com os fornecedores, com os prestadores de serviço. Se tem algum passivo relacionado ao direito do consumidor, quando é uma empresa que trabalha direto com, que é o B2C. Se tem, qual que é o mecanismo que a empresa tem para quando tem alguma situação de risco, sanar aquele risco. Então, se eu recebo uma reclamação de um consumidor, o que eu faço com aquilo? Qual que é o caminho? Muitas vezes, ele vai olhar se a empresa, se a empresa que eu estou contratando é uma empresa idônea ou não. Quem são os meus prestadores de serviços? Quem são os fornecedores? Para saber que se não está tendo aí um mau uso da pessoa jurídica também. Você tem seguro, né, para esses riscos. Né? Quais são todas as providências que a empresa tomou. Eu costumo até recomendar que as empresas, quando elas já estão operando,
não quando elas estão sendo constituídas, né? Porque o ideal seria a empresa já nascer com esse kit pronto, com essa visão de prevenção e de adequação, de atendimento a todas as regras e procedimentos, tanto financeiros como jurídicos, né? Que eu acho que é mais fácil você já nascer certo e já ir crescendo com o teu alicerce bem sólido do que você tentar arrumar na metade do caminho. Mas é possível também arrumar na metade do caminho. E daí, qual que é a primeira ferramenta que eu usaria para isso? Uma due diligence própria. Então, eu não vou esperar o investidor vir aqui e fazer uma varredura na minha empresa. Eu mesmo vou fazer essa varredura antes. Vou identificar os meus pontos fracos e vou arrumar esses pontos fracos. Porque daí, a hora que chega o investidor, eu só tenho ponto forte. Ou os pontos fracos já foram remediados, já foram tratados. Isso agrega valor. Não vai cair o meu valuation, o meu valor de mercado, né? E nesse ponto a LGPD entra novamente porque ela vai ser um item do checklist da auditoria, da due diligence, né? Então também o investidor vai querer, ele vai avaliar se a empresa está adequada à lei. Não só porque isso significa um investimento de tempo, de dinheiro para fazer o processo de adequação, né? Mas também por causa dos riscos à imagem, à reputação da empresa que a gente já comentou. E E acho que esse conceito. Desculpa, Juliana. Não, pode falar. Ó, e acho que esse conceito é bacana. Esse conceito é muito importante. Quem quer tornar a empresa atrativa deve se preparar. Tem que ter um plano para isso, né? E o instrumento que vocês falaram da due diligence, da auditoria, como ponto de levantamento para checagem de vulnerabilidades, encontrar falhas, para depois melhorar processo, ajustar a conformidade com leis, etc, etc, conformidade com processos, normativas, inclusive, tudo isso vai deixar a empresa apta a reduzir seus riscos, controlar seus passivos e pronta para uma possível sondagem aí de possíveis compradores. E acho que do outro lado, do lado financeiro, queria só trazer o contraponto, na verdade é um complemento, né? Mas a empresa, para ser atrativa financeiramente falando, digamos que já está conforme, já está andando dentro da lei, está tudo bonitinho, etc, etc, conforme a LGPD, com conformidade ambiental, etc. Você tem que ter o olhar financeiro, é o aumento do seu resultado, e o aumento do resultado é o aumento do caixa. Todas as estratégias que você tem que ter na tua empresa é para elevar ou sinalizar que a tua empresa é direcionada para isso. Ter uma gestão para gerar valor, ter uma gestão orientada a gerar caixa. E aí tem todas as técnicas de gestão financeira em si para você levar isso. Ter estratégia clara, ter controles para você fazer esse gerenciamento, mas um plano de negócio orientado à geração de caixa. Bem balanceado, bem diversificado, inclusive. A questão da diversificação eu acho que é muito importante no aspecto financeiro, diversificação no sentido mais amplo, né? Diversificação da carteira de clientes, tem muitas empresas que têm alta dependência de 1, 2, 3 contratos, isso traz risco ao negócio. Tem estruturas organizacionais que têm dependência de 1, 2, 3 pessoas, isso traz risco ao negócio. Então, pensar sempre em diversificação dentro da estratégia organizacional, acho que é algo que favorece bastante também a empresa no processo de profissionalização e depois apta a um processo aí de obter um investimento, né? O que eu acho interessante disso, Davi, é, de novo, isso vale para qualquer empresa, independente do porte dela. Independente, né? Independente do porte. E assim, todo empresário quer ser muito bem sucedido. Todo empreendedor sonha, né? Aquela coisa, quem quer ser um milionário? Todo empresário quer ser. Ele quer ser aquela empresa, aquele unicórnio, aquela coisa que vai valer milhões, que vai ter uma rentabilidade muito alta. Mas ele tem que olhar para a casa dele antes, né? Para olhar para dentro. Então ele tem que fazer essa análise de risco financeiro, dos procedimentos, dos processos financeiros dele, da gestão dele, para poder, de fato, alavancar isso e se tornar esse unicórnio que todo mundo quer, né?
Exatamente. Ou que E seja uma mesmo para... empresa que, que se gerencie sozinha, não dependa tanto da figura só daquela pessoa, como você falou, porque isso tem o risco de que se acontece alguma coisa com esse empresário, a empresa acaba. Então, além de ser um sonho de qualquer empreendedor, que a empresa dele caminhe sozinho, tenha pessoas ali engajadas que trabalhem junto com ele, que vistam a camisa, que vendam, que também pensem no planejamento, que levem a cultura da empresa, né, para frente, tem essa preocupação de ser um risco depender da figura só de uma pessoa. É verdade. E pessoal que está junto com a gente aí, se tiver algum comentário, alguma pergunta, agora é o momento aqui na reta final da nossa live. Passando o tempo rápido demais. O tema é muito É, gostoso, é muito importante também. O... E acho que outro conceito importante é que, caso haja a verificação, haja o desejo de fazer um preparo para venda, e a verificação de que tem, via uma auditoria, uma due diligence jurídica, contábil, fiscal, etc., encontrou desvios. É importante saber que é possível ajustá-los. É possível. Qual foi a primeira frase da live aqui, Juliana? Eu gosto demais dessa frase que você falou. Tem que embelezar a boneca? e Como que é? beleza a noiva. Embelezar a noiva a boneca. É até assim, por que eu falo noiva, né? Pelo menos eu, quando eu fui casar, eu fui fazer regime, eu fui cuidar da pele, eu fui cuidar do cabelo. A empresa, se ela quer ser vendida, ela vai fazer a mesma coisa. Então ela vai olhar para dentro e vai arrumar o que está errado, né? Vai vai regularizar as diversas pendências que ela tem. E quando a gente fala regularizar pendência, eu só quero deixar bem claro uma coisa: não significa que eu vou sair sendo uma empresa que eu não vou ter nenhum tipo de passivo. Não é isso. Porque é inerente à atividade do empresário riscos, é inerente à atividade do empresário, eventualmente, ter um ou outro passivo. É natural isso. E a gente vive no Brasil, então a gente sabe Boa qual é a nossa observação. situação, né? Como tudo é super judicializado, né? Então, você não ter uma reclamação de um consumidor é praticamente impossível, mas tem algo que está controlado ali dentro da sua estrutura. Isso. Ah, é um caso excepcional, eu me defendi naquele processo, eu tenho um seguro se essa ação ficar cara demais, ou eu tenho ali, eu prestei uma caução no próprio processo que está assegurando que, que se eu perder, né, aquele dinheiro já vai pagar esse dano. Enfim, são alguns procedimentos que a gente pode tomar, mas que a postura, essa postura transparente, colaborativa, atuante, faz toda a diferença. Agrega valor, né? Do que simplesmente uma empresa que deixa o processo rolar, não se defende, e nem tem noção, né, da quantidade de processo, a quantidade de risco que ela está correndo. Legal. Última pergunta aqui. Digamos que eu me interesso em preparar minha empresa para uma venda, certo? Certo. Qual o primeiro passo que vocês recomendam para eu saber como eu estou no aspecto jurídico, como a empresa está no aspecto jurídico? Tá. Sem entrar na tua resposta, porque na realidade o primeiro passo para mim, se um cliente chega e fala assim, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer um valuation. Só que para poder fazer um valuation, tem que fazer a due diligence. Eu tenho que ter esse raio-x da empresa e um raio-x preventivo. E depois ir remediando e sanando todos aqueles itens que foram apontados na due diligence. Sanando na medida do possível, porque muitas vezes não é sanar, não é resolver o problema, mas é controlar. Administrar, o problema está administrado. Isso. Ok. Porque eu consigo administrar alguns problemas. E, na realidade, eu consigo administrar todos. O mundo jurídico permite que a gente administre todos os problemas, se identificados no momento adequado. Uhum. Porque advogado faz bastante coisa, mas a gente ainda não faz milagre. É verdade. Mas Né? esse diagnóstico jurídico, digamos assim, se eu puder chamar dessa forma, esse Pode, é uma palavra mais raio-x adequada. é algo fundamental. E aí eu diria, mesmo para as empresas que não planejam vender em Ser si, para ela vendidas. ganhar eficiência, para melhorar seu processo de gestão, etc, 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 seria algo bem importante.
que o Uma pergunta estando... aqui, uma pergunta do Danilo, ó. A dependência excessiva do sócio proprietário no negócio e operação pode impactar o seu valor? Vou dar minha opinião, Danilo, aí Juliana e Marina, vocês complementam. Eu diria que sim, porque traz um risco grande ao próprio negócio, né? Uma dependência, porque tem aquelas que dependem, muitas dependem do relacionamento comercial ser feito pelo sócio. O que vai Essa acontecer se o sócio não pergunta... tiver lá? As relações não vão ocorrer? Eu tenho diversos contatos que acontecem isso, né? É. Como que se dá a operação sem essa figura que é o elo principal para trazer negócio, por exemplo, né? Eu acho que é algo bem que traz um risco grande, que deve ser estudado e que deve ser feito um plano realmente para tirar a dependência excessiva da figura de uma ou duas pessoas, né? O que vocês acham? Concordo plenamente com você, Davi. Até porque se a gente olhar, uma empresa que depende muito do seu sócio, não é uma empresa, é o sócio. É, E daí eu eu tô presa, era vinculada, né? Eu tô vinculada a uma pessoa física e como que eu vou conseguir atrair investidores se a pessoa que é o cerne, que é o ponto principal daquela empresa? uhum, Acho que a chave disso é profissionalizar, né? Essa gestão e delegando as tarefas e cada um faz o que é melhor, fica com a parte que é melhor, que faz melhor, que atua melhor, né? Já criar uma exatamente, cultura, já crescer numa cultura de profissionalização nessa empresa, nesse ponto dessa empresa. O importante também nessa hora o contrato social, Sim, para né? prever regras, como que pode ser feita essa transição do sócio para uma outra, a substituição do sócio, para que não abale a estrutura da empresa. Porque é, tem empresas que têm o hábito que a sua diretoria não voa no mesmo voo, né? Agora está todo mundo online, mas a diretoria voava gestão de separada. risco, né? Gestão de risco. E olha que curioso isso, né? É bem Então, interessante, né? e também tem aquele problema da sucessão. Você, às vezes, o filho do empresário, ele não tem o mesmo talento para ser empresário. Ele pode ser muito bom em alguma outra área, mas se ele naturalmente suceder e isso não for feito de uma forma profissional, ele pode não conseguir fazer essa empresa chegar numa segunda, numa terceira geração. Isso é muito comum nas empresas brasileiras. Isso. eu entendo até que diminui um pouco o valor da empresa, porque quando o investidor entra, ele não quer que o dinheiro dele tenha rosto. Ele quer que o dinheiro dele tenha frutos. Então, Exatamente. Quer ter o né, retorno, né? ele quer retorno do investimento dele. E se a empresa está muito linkada, está muito relacionada a um gosto, a um sócio, como que eu faço para substituir esse sócio se eu comprei a empresa? Eu vou ter que continuar com aquele sócio dentro da empresa? O investidor pode querer. Aliás, vários investidores até colocam isso e planejam uma entrada a manutenção dos sócios na administração, na liderança da empresa, por um determinado tempo, para ter esse período de transição. E que ele é facilitado se a empresa já está preparada para isso, se ela já tem os instrumentos jurídicos nesse sentido, um contrato social adequado, se ele tem cláusulas de sucessão, acordo entre os sócios nesse aspecto. Então, mas tudo isso, Davi, a gente volta, né? Porque aquilo que você falou e que deu um nome que eu adorei, que agora eu vou pegar. É esse diagnóstico jurídico que a gente tem que fazer da empresa. Isso é importantíssimo. Do ponto de vista financeiro, é a mesma coisa, né? Um diagnóstico financeiro dos processos, dos controles, não só para entender os números, mas para entender o modelo de gestão, como que se dá o controle, e isso traz segurança, né, ao próprio processo de gestão, de gerenciamento em si, e segurança para quem for fazer qualquer tipo de inserção. Eu diria que o pontapé inicial realmente é um diagnóstico mais profundo e depois transformar isso num plano. Eu já participei de algumas empresas que se planejaram para venda e foram muito bem sucedidos porque seguiram essas etapas, digamos assim, né? Exatamente. Diagnóstico, plano de ação, implantação, se tornou atrativa, a noiva se preparou e houve o E entrou na casamento. igreja.
Exatamente. Ah, Mas Juliana esse é o Maria. caminho mesmo, viu, Davi? Porque no lado jurídico é o mesmo caminho. É um diagnóstico, é um planejamento, é a implantação desse planejamento. E daí é, também usando uma outra expressão, é partir para abraço daí, né? Partir para abraço. Aí pode abrir a porta da igreja. Pode abrir, daí pode bufar os tambores. Muito legal. Nossa, a gente está chegando ao final da nossa live, que passou tão rápido o tempo. É uma É pena. gostoso, né? Mas e é muito bom contar com vocês duas, viu? Marina e Juliana aqui com a gente. Vamos falar um pouquinho do workshop, pessoal? Que a gente imagina, porque no workshop a gente vai ter a oportunidade de detalhar mais técnicas, falar de casos práticos, de ter mais interação, etc, etc, etc. E a Adriana tá dando risada aí, né? É isso mesmo. Tá certo. Mas É, não o tem pessoal, o jeito. que que a gente pensou, o que que a gente modelou especialmente para vocês que estão acompanhando a live aqui com a gente, né? Então, nós da The Hoffman, junto com a Bertani Popo Nogueira, vamos realizar um workshop. É uma sessão de trabalho, né, totalmente gratuita, em que a gente vai tratar e aprofundar esse tema que a gente está falando, mas com mais interação com vocês, trazendo outras questões, trazendo exemplos, vocês fazendo perguntas, a gente direcionando, ali num processo mesmo até de mentoria. E como que vai funcionar isso? Para quem que vai ser dedicado a esse workshop? Inclusive a gente até separou uma data, né, Juliana e Marina, Tá, para ele, quarta-feira né? que vem. Quarta-feira, né? É, quarta-feira que vem, 5 horas da tarde. 5 horas da tarde. Para quem se interessar, é totalmente gratuito. Para quem se interessar e participar desse workshop, é um workshop de 1 hora, você é só mandar um direct ou no canal da The Hoffman ou no canal da Bertani Pupo Nogueira, manda um direct falando, eu gostaria de participar do workshop, né? Curta as nossas páginas também ali no Instagram, então curta as páginas, manda uma mensaginha no direct e ali a gente vai interagir com vocês. As primeiras 5 pessoas a gente vai conseguir colocar gratuitamente dentro desse workshop. Então, para você que pensa você que tem refletido sobre esse tema, pensa em preparar sua empresa para atrair investidores, ou está em um momento que talvez tenha sido abordado, ou tem refletido bastante sobre isso, é para você que vai ser feito esse workshop. Então, siga esses passos, as primeiras 5 pessoas participarão com a gente desse workshop especial. Né, Ou até meninas? mesmo você que tem um, um ideal, uma ideia de empresa que ainda não colocou, vai colocar ela para rodar e está em busca de investidores para poder colocar ela para rodar, também serve, porque as medidas não são muito diferentes. A única coisa é que você já constrói o alicerce desde já, né? Do jeito que tem que ser. Já Então, nasce estruturado, né? já nasce estruturado. E daí o preventivo financeiro, o preventivo jurídico ainda é mais importante, né? Boa lembrança mesmo, para você que está planejando também. É. Então, os passos, só lembrando os passos. Só curta as nossas páginas no Instagram, mande um direct ou para o The Hoffman ou para a BPN Advogadas, no canal, e aí ali a gente vai falar se você foi contemplado ou não. As primeiras 5 pessoas participarão gratuitamente desse workshop especial que nós já montamos para vocês. E é isso. Muito Chegamos obrigada, ao final dessa Davi. live. Foi muito bacana. Eu agradeço demais a vocês duas, Juliana, Nós que Marina, agradecemos. experts no assunto. Para quem tiver mais dúvidas, também pode nos acionar direto no direct, né? E lembrando que essa live vai ficar gravada aqui no IGTV, nos 2 canais, para todo mundo poder acessar. As pessoas que não conseguiram acessar vão assistir posteriormente também. Tá certo? Agradecer também a todos que estiveram com a gente nessa live, né? Passaram essa horinha com a gente. Esperamos ter contribuído com alguns conceitos para vocês. E aqui eu me despeço e vou deixar a palavra final para vocês duas. Ah, eu só tenho a agradecer, Davi, pela oportunidade, pelo convite, pelo bate-papo gostoso sobre um assunto que, pra gente, é apaixonante. Então, assim, somos suspeitas. É verdade.
Isso mesmo, agradecemos a oportunidade, a presença de todos. É muito bom compartilhar informação, conhecimento, essa troca, essa conversa de uma forma multidisciplinar, porque deixa a gente mais forte aí como empresário. Fechado. Que Tá essa aqui bom? seja a primeira de muitas, hein? Isso Ah, mesmo. com certeza. Isso aí. Então, boa noite para vocês. Mais uma vez, obrigado. Boa Boa noite a noite. todos. Um Boa abraço. noite a todos. Tchau. Tchau, tchau.